Olá, pessoal. Começa mais um Criminal Simples Podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais e advogado. E eu sou Khalil Hashem, advogado criminalista e bacharelando em criminologia. Olá, pessoal. Eu sou a Daiane Félix, advogada criminalista, especialista na área. Então, pessoal, hoje viemos aqui nós três conversarmos sobre alguns aspectos do Tribunal do Júri e mais uma vez contamos com a presença da nossa colega, que é a doutora Daiane Félix, que é especialista em Tribunal do Júri. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, vocês? Tudo certinho. Então, Daiane, como a gente já havia conversado anteriormente sobre essa análise no Tribunal do Júri, né? Como os nossos ouvintes, boa parte são estudantes de direito, boa parte sabe que no júri ele tem essas duas fases, né? Primeiramente, a fase com o juiz singular, para verificar se há ali os elementos suficientes para ter uma pronúncia do acusado para a fase plenária, para aí sim ser julgado pelos juízes leigos no plenário do júri. E o que você até anteriormente havia comentado com a gente, que nessa sentença de pronúncia pode ter alguns problemas técnicos, né? Que umas situações, quando o juiz ele acaba pronunciando o réu, ele acaba adentrando ao mérito, correto? Correto. Na verdade, é um tema bem interessante, né, Augusto e Khalil, porque, veja, nós temos essa questão da fase sumariante, que ela é uma fase justamente que há essa produção de provas, né, dentro do processo judicial, e, consequentemente, nós necessitamos de que haja uma decisão do juiz ao final na análise dessas provas, né? E aí nós poderíamos ter ali, então, uma decisão de impronúncia, uma decisão de desclassificação do delito, de absolvição sumária ou de pronúncia, né? Hoje eu acho que o tema importante que nós vamos trazer aqui é justamente essa questão da absolvição sumária, no sentido do juiz analisar aquilo que é trazido pela defesa quando se traz esse pedido de absolvição sumária. Certo, porque o juiz, nessa primeira fase do júri, ele tem três possibilidades, né, que ele pode decidir na sentença. A primeira, verificando que tem ali a materialidade, prova de materialidade, indícios suficientes de autoria, ele pode pronunciar o réu para que ele vá ao plenário do júri, ou não sendo demonstrados esses indícios suficientes de autoria, ele pode impronunciar o réu, ou também ele pode ter uma sentença de absolvição sumária, digamos, sendo demonstrado uma ausência de autoria. E também tem mais uma hipótese que seria também a desclassificação já de um homicídio doloso para um homicídio culposo, correto? Perfeito, isso mesmo. São essas hipóteses. E o problema que você apontou digamos, na situação em que um juiz, na sentença de pronúncia, ele vai encaminhar esse acusado para ser julgado no plenário, nessa sentença dele ele acaba extrapolando, tendo um excesso de linguagem que pode contaminar os jurados. É isso mesmo? Perfeito. Bom, na verdade, assim, veja, numa situação de pedido de absolvição sumária, o que nós temos é que o advogado, por óbvio, vai adentrar em todas aquelas provas que foram produzidas na fase de instrução processual para se pedir. Então, vamos imaginar que fosse um caso, por exemplo, em que eu tenho com toda certeza que aquele réu, ele não poderia ser autor daquele homicídio, né, que está sendo julgado. E por que eu tenho certeza? Porque existe lá uma câmera de imagem de uma determinada localidade onde demonstra que naquele mesmo momento do homicídio ele estava em outro local, ou seja, impossível realmente que ele tivesse encenado o crime. Se não houver dúvidas em relação à veracidade, né, dessas imagens, por óbvio, o advogado optaria realmente por um pedido de absolvição sumária, né? Ele traria isso para o juiz, justamente porque já foi produzido, então iria relembrar sobre esse fato e dizer, olha, excelência, de fato ele não pode ser autor desse homicídio, portanto, que se cabe aqui é a absolvição sumária. Agora, o problema, na verdade, ele vai surgir quando nós temos uma produção de provas em que o advogado se apega, às vezes, a determinados fatores, entendendo que aquilo fosse caso de absolvição sumária, mas esquece de analisar todo o contexto probatório dos autos, né? Porque nós poderíamos ter, por exemplo, testemunhas que dissessem que aquela pessoa estava numa outra localidade, né? Ou seja, não poderia ser autor do homicídio, é um exemplo. Mas nós também poderíamos ter testemunhas oculares que dissessem, não, ele estava lá
naquela ocasião que cometeu. Ou seja, existe realmente uma questão de dúvida, né? E aí, havendo essa dúvida, nesse momento, a gente não vai trabalhar com indúbio pro réu, porque justamente o que traz a regulamentação do procedimento do tribunal do júri, no caso de existência de dúvida, eu entendo que realmente o juiz teria sim que fazer a pronúncia daquele acusado. Então, assim, se há essa dúvida e, consequentemente, esse defensor foi lá e alegou o pedido de absolvição sumária, o juiz, por óbvio, vai ter que fundamentar de uma forma ainda mais incisiva, né, aquele pedido do advogado e o porquê dessa negativa e o porquê dessa decisão de pronúncia. E aí o que nós precisamos pensar é que tudo isso, consequentemente, vai ser entregue para os jurados quando da sessão do tribunal. Então, o jurado vai ter acesso àquela folha, inclusive, na maioria dos casos, hoje a gente percebe que existe uma leitura por parte dos jurados desses documentos que são entregues, as decisões que são entregues. Então, ele vai buscar ali elementos e a gente, dentro do tribunal do júri, por óbvio, nós já entramos com aquela situação de que chegamos na fase de pronúncia, estamos aqui para julgar esse réu. Em tese, a gente já tem essa coisa do provável que ele seja culpado, né? Então, a gente precisa também pensar realmente e trazer isso, inclusive, numa discussão com o próprio cliente, né, com aquele que lhe constituiu, porque nem sempre é o melhor caminho você vir e trazer toda essa questão dessa tese, além de você estar antecipando a sua tese de defesa, que isso acontece, porque a gente está trazendo as informações já para o juiz da sumariante e, consequentemente, o Ministério Público vai utilizar isso posterior, né? Você ainda está correndo o efetivo risco de que o juiz tenha que trazer esse excesso de linguagem na hora de dar a decisão de pronúncia. Então, assim, eu vejo, Daiane, que uma das maiores dúvidas que os advogados, principalmente no início de carreira, assim, tem, né? É justamente essa questão de quando pedir uma absolvição sumária, quando que isso seria um adiantamento de tese, quando que isso seria estratégico ou não, quando que isso poderia ajudar ou atrapalhar, ou quando que seria melhor realmente produzir todas as provas e, ao final, sendo na fase do júri ou não, né, muitas vezes até no processo sumário, ordinário, enfim, aguardar realmente toda a produção de provas para daí somente ao final pedir uma absolvição. Pensando nessa fase do tribunal do júri, quando que seria mais estratégico pedir essa absolvição sumária e quando que não seria? Pelo que eu entendi, acho que só quando realmente se tem uma certeza absoluta de que não vai ter nenhuma outra prova capaz de causar uma dúvida no juiz, é isso? Eu entendo que sim, teria que ser uma prova que realmente traz algo que é induvidoso, né? Eu não tenho nenhuma condição de dizer que aquilo realmente não aconteceu da forma com que a defesa trouxe, né? Essas questões de imagem, a gente tem aí a situação do uso da tornozeleira, porque vamos pensar, hoje a gente vê muito, por exemplo, situações aí de pessoas que são acusadas, né, de crimes dolosos contra a vida, que obviamente é a competência do tribunal do júri, mas no passado já tiveram alguma situação. E aí estão lá cumprindo uma pena ou uma prisão cautelar com uso de tornozeleira, e no dia acontece desse novo delito aí, né, está sendo investigado. O que a gente mais vê? A gente vê uma situação, inclusive, de prisão preventiva, prisão temporária nesses casos. Poxa, o cara foi preso, vamos pensar, temporariamente. Ele chegou lá, ele estava usando a tornozeleira desse outro fato. E aí, busca-se lá o relatório da tornozeleira dele e você identifica que ele estava em outra localidade. É induvidosa a prova, né? Não teria como ele ter tirado aquela tornozeleira, estar numa outra localidade e depois recolocá-la, né? Porque a gente sabe, do pessoal que é do ramo jurídico, que essa questão do rompimento da tornozeleira, ela com certeza aparece na central, né? Então, essa hipótese, por exemplo, é uma hipótese que de fato poderia ser plausível para pedido de uma absolvição sumária. A outra, imagens, né? O que eu vejo muita questão aí é sobre legítima defesa, porque a gente tem que tomar muito cuidado realmente com essa questão da antecipação da tese, porque caberia absolvição sumária se nós estivéssemos diante de uma legítima defesa? Com toda certeza. Mas, para isso, eu teria que ter a prova inequívoca de que houve efetivamente legítima defesa. E aí a gente pode entrar, por exemplo, na questão dos requisitos, né, de legítima defesa. Agressão injusta, atual ou iminente. Aquilo que mais pega, moderação dos meios. O que é moderação dos meios, né? A análise disso aí vai caber, obviamente, para aquele juiz que, na sumariante, é o juiz togado.
Eu, quando vou pedir ao juiz uma absolvição sumária, eu tenho certeza de que houve moderação dos meios. Se houver ainda que um resquício de dúvida, seja porque alguma testemunha disse algo que você entenda que não está dentro da moderação, de fato não é o melhor caminho a seguir. Porque com certeza nós vamos ter esse problema do excesso de linguagem na decisão. E lembrando que o advogado poderia, inclusive, eventualmente fazer um recurso, né, dessa decisão de pronúncia, e vir uma nova decisão do tribunal também tendo que trabalhar com uma linguagem mais robusta, pegando mais nessa questão das provas, decisão essa que novamente vai ser entregue também para os jurados no dia do júri, né? Então temos que ter um pouco de cautela com essa questão das teses. E Daiane, como que ficaria essa questão referente ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia do juiz, tendo em vista que para rebater ou para fundamentar uma negativa de absolvição sumária, o juiz necessariamente precisaria ter uma fundamentação um pouco mais expressiva ali na decisão? Pois é, o que a gente tem visto, e eu tenho que dizer, apesar de ser advogada de defesa, que concordo efetivamente, é que os tribunais, né, do Brasil, o próprio STJ, eu vi também recente aí uma decisão do STF, no sentido de que quando ele é provocado, né, quando o juiz é provocado pela própria defesa no sentido de dizer sobre absolvição sumária, não há que se falar em excesso de linguagem. E veja, como que um juiz conseguiria fundamentar, né, uma decisão com um pedido da defesa expresso de absolvição sumária sem adentrar ao mérito e trazer de forma, como você bem colocou, mais expressiva, trazer de forma mais expressiva as provas que foram produzidas? Não teria, eu entendo que não há, porque caso faltasse, na verdade, fundamentação para aquela decisão, né, em especial sobre pedido de absolvição sumária, certamente também seria razão para recurso. Porque, de fato, se a defesa trouxe essa tese, é porque ela acredita naquilo que está sendo alegado, né? Então, a gente espera realmente que tenha uma decisão fundamentada, seja para procedência ou improcedência daquele pedido. E aí, nesse caso, a tese de absolvição sumária poderia acabar sendo um tiro no pé da própria defesa, né? Exatamente, porque seria usado isso até mesmo dentro do tribunal, justamente porque a decisão vai ser entregue aos jurados e muito provavelmente lida por eles, né? O primeiro contato ali que os jurados têm, na verdade, com as provas produzidas nos autos é justamente essa decisão de pronúncia e decisões de eventuais recursos formulados. Então, nós já pedimos uma absolvição sumária, justamente, às vezes falando, por exemplo, poderia ter outras razões, mas uma negativa de autoria, né? Se fosse nesse caso, vai ter toda a fundamentação ali, o porquê que não poderia ser considerada absolvida aquela pessoa. Então, o jurado já se apega àquele elemento, muitas vezes, para poder realmente abrir ali a sua mente, ouvir tudo que vai ser dito dentro do tribunal. É bem difícil, realmente. Ele já vai estar com uma decisão também ali em mãos, que muito provavelmente fundamenta uma decisão futura dele quando do término, né, da sessão de julgamento. Então, para a defesa tem que ser bem estratégica, né, a forma como vai se trabalhar, porque como você já citou, essa tese para a absolvição sumária, para ser trabalhada nessa fase sumariante, ela tem que ser uma certeza, né, porque se houver, digamos, uma margem de dúvida de que pode ter um revés ali, é melhor deixar, de repente, o juiz pronunciar e trazer toda essa tese defensiva no plenário, para que não se antecipe nenhuma tese defensiva para a acusação, correto? Exatamente. E aí, veja, Augusto, eu acho interessante também, porque uma dúvida que a maioria dos advogados vão ter, né, nessa questão de escolher a tese que deve ser arguida naquele primeiro momento, e como fica meu cliente nessa situação, né? Porque a gente realmente tem uma situação ali que o cliente, por vezes, fala, poxa, mas como assim eu não vou ser absolvida agora? Eu vou ter que passar, às vezes, por um plenário do Tribunal do Júri, que a gente sabe que realmente é uma situação muito árdua e traz, assim, diversas consequências negativas para aqueles que estão ali envolvidos nesse processo, né? Por que eu vou ter que passar por tudo isso se eu posso pedir absolvição nesse momento, né? Então, assim, vai muito dessa questão também de abrir o jogo efetivamente para o seu constituinte, no sentido de explicar para ele todo esse procedimento, os riscos dele, né? E ter essa confiança entre advogado e o seu contratante. Porque em muitas situações
é difícil mesmo, né? Porque daí o defensor tem que chegar para o seu cliente e falar, olha, pensando de forma estratégica para a tua defesa, é melhor que a gente encare um plenário do que, de repente, a gente acabe queimando um cartucho aqui numa primeira fase que pode prejudicar posteriormente na defesa no plenário. Exatamente. Até mesmo contaminando os próprios jurados com uma decisão do juiz togado da primeira fase, né? Voltando para a questão que o Augusto comentou no começo da nossa gravação, sobre a questão do excesso de linguagem na decisão do juiz. A gente comentou aqui a questão no caso dos pedidos de absolvição sumária, que você entende que talvez, dependendo do caso, não haveria ali um excesso de linguagem justamente por essa necessidade de fundamentar a decisão que nega uma absolvição sumária. Mas você quer talvez explicar um pouco como que funciona, no geral, essa questão do excesso de linguagem, qual é o entendimento dos tribunais sobre o excesso de linguagem do juiz na decisão de pronúncia? Na verdade, o que tem o entendimento de excesso de linguagem é aquela situação em que, vamos pensar assim, para que um advogado pudesse compreender melhor, seria o que nós teríamos, por exemplo, numa fase de um procedimento que não é do tribunal do júri, né? Quando a gente chega na fase das alegações finais, nós vamos trazer lá todas as teses efetivamente, porque seria nosso último momento de fala dentro do processo antes que viesse a sentença. Por óbvio, a gente sabe que a decisão ela tem que ser fundamentada, então o juiz pegaria aqueles principais pontos, que são as teses efetivamente lançadas, né? Um exemplo, legítima defesa, pedido de absolvição, enfim, pegaria tudo aquilo ali e fundamentaria de acordo com aquilo que foi produzido. O juiz da sumariante, que seria justamente esses procedimentos de crimes dolosos contra a vida do tribunal do júri, ele tem que ter um cuidado de não dizer que aquela pessoa efetivamente cometeu aquele delito, né? Ele tem que trazer, na verdade, essa sentença dizendo sobre os indícios de autoria e materialidade, mas tomando cuidado para que não se faça um juízo de valor propriamente sobre aquilo que foi produzido. Então, vamos pensar, obviamente, o juiz é gente como a gente, então ele talvez até tenha percepção de que aquela pessoa, aquele réu, cometeu aquele delito. Ele pode dizer isso na decisão dele? Por óbvio que não. Por quê? Porque vai caber a decisão, na verdade, para os jurados, então ele vai poder trabalhar exclusivamente trazendo os indícios de forma mais branda. A testemunha X disse isso, a Y disse aquilo, né? Mas não fazendo juízo de valor efetivamente sobre aquela prova produzida. Ele vai sempre trabalhar na condição de indícios, né? Porque lembrando para o nosso ouvinte, no júri, nos crimes dolosos contra a vida, quem faz o julgamento de mérito é o juiz leigo, que é o conselho de sentença, que são os 7 jurados. O juiz togado, o juiz na primeira fase, ele só vai fazer essa análise de direito, né? Para verificar se tem ali uma prova de materialidade, indícios suficientes de autoria para encaminhar para o plenário, como eu já citei. Então, o juiz de direito ele serve só como um filtro para evitar que qualquer caso chegue ao plenário do júri. E na função de juiz presidente do plenário, do júri, ele tem um trabalho mais assim de organizar os trabalhos, de administrar os trabalhos e posteriormente fazer a dosimetria da pena, deixando bem reforçado com isso que a Dani citou. Quem julga o mérito é o jurado, por isso tem toda essa importância para que não haja essa contaminação no julgamento de mérito pelo juiz togado ali numa decisão que acabe extrapolando. Exatamente. Até é interessante porque a gente vê muita discussão na prática, inclusive da hora do plenário, né? O juiz, às vezes, na forma participativa que ele efetivamente precisa ter dentro do plenário, mas ele se utilizando de falas que dão valor àquela prova, né? Então, ele trazendo aquilo de modo, às vezes, negativo, dizendo, mas a testemunha X diz. E aí o réu vai lá, por exemplo, e responde, fala, não, mas aconteceu isso, isso, isso. Mas por que ela disse? Será que essa coisa de estar batendo toda hora nesse mesmo assunto, ele já não está com uma decisão na cabeça dele formada, que naquele momento não caberia a ele? Entende? Então, assim, basicamente, quando a gente fala lá da fase sumariante, a gente também tem que ter esse cuidado. O juiz tem que ter o cuidado de não exceder, né, na decisão de pronúncia sem necessidade. Mas aí quando a gente vem no nosso tema de hoje, que é justamente essa questão do pedido de absolvição sumária,
Como que ele faz isso sem adentrar efetivamente ao mérito? Por óbvio, ele talvez fundamentaria muito mais do que se fosse outro pedido naquelas alegações finais. E Daiane, sendo verificado esse excesso de linguagem, esse excesso de fundamentação, ou talvez o juiz realmente, dessa primeira fase ali, adentrando mais ao mérito, mais a um julgamento de valores ali, como que está o entendimento dos tribunais superiores, o que a defesa pode arguir nessa fase, o que seria estratégico ali? Então, na verdade, o que nós temos aí de matéria, né, para se arguir é justamente a tese do excesso de linguagem, né, porque de fato isso compromete o julgamento que os jurados vão receber a decisão. No entanto, o que a gente tem percebido é que o excesso de linguagem ele só tem sido realmente cabível aí em situações em que não havia realmente essa provocação por parte da defesa, e quando eu digo provocação é no sentido técnico mesmo, né, de trazer um pedido de absolvição sumária. Tá? Então, assim, nessa situação do pedido de absolvição sumária que nós temos visto, são decisões realmente tanto dos tribunais, do STJ, e não sei se existem mais, mas eu vi uma decisão do STF onde se confirma essa questão de que não há um excesso de linguagem, justamente porque é necessário realmente que o juiz ele traga essa prova com mais fundamentação. Inclusive, eu vou passar aqui, ó, tem uma decisão que foi do STJ, da 5ª turma, do habeas corpus 661-370. Nessa decisão, era justamente um crime de homicídio qualificado e falava, a decisão cita o quê? Que a tese da absolvição sumária, quando ela é levantada pela defesa, exige maior fundamentação do tribunal ACO no âmbito do recurso em sentido estrito. Diante disso, não se cogita em excesso de linguagem quando a Corte Estadual ela é provocada a se manifestar em âmbito de recurso. Então, justamente, vem aquela questão da provocação da defesa, né? A tese é trazida pela defesa no pedido de alegações finais, e aí, consequentemente, o juiz vai ter que se manifestar sobre aquilo, e caso nós tenhamos uma decisão de pronúncia e que a defesa recorra, né, justamente também falando de absolvição sumária, novamente vamos ter o tribunal tendo que se manifestar de forma mais aprofundada sobre esse pedido. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Criminal Simples Podcast. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Daiane Félix, que é advogada criminalista, especialista em tribunal do júri, que hoje veio trazer esse assunto muito interessante, que é a antecipação de uma tese defensiva na fase sumariante, se isso poderia ou não prejudicar a defesa em razão de uma possível decisão judicial que adentraria ao mérito, né? E como a doutora citou, os tribunais superiores já entendem que, tendo essa provocação, o judiciário poderia sim adentrar, mesmo que indiretamente, a esse mérito. Então, realmente, o defensor tem que agir de forma cada vez mais estratégica, pensando na melhor defesa para o seu cliente. Daiane, você quer fazer alguma consideração final? Não, acredito que por hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez aí vocês, estou à disposição. Tá certo. Calil, quer acrescentar alguma coisa? Obrigado, Augusto. Eu só queria agradecer a doutora Daiane por nos brindar novamente com todo esse conhecimento técnico dela, que ela tem aí de atuação no Tribunal do Júri, trazendo aspectos importantíssimos para uma defesa mais estratégica, né? E acho que é muito interessante, principalmente para quem está iniciando na advocacia, aí, ter esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo que a doutora Daiane sempre traz para nós. E agradecer você também, Augusto, por mais uma gravação de um episódio super interessante aí. Bom, peço para que quem não nos acompanha ainda nas redes sociais nos acompanhe, principalmente no Instagram. O meu Instagram é @crimesimples, tudo junto. O do Augusto é @augustorodrigues.criminal. Daiane, quer divulgar suas redes sociais também? Daiane Félix, ADV. Legal, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço aqui aos colegas, a doutora Daiane, ao Calil, e principalmente você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento aqui. Produzimos esse conteúdo para você que é estudante de direito, para você que é advogado criminalista, que milita na área. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado o nosso conteúdo, e peço a gentileza, compartilhe, que isso nos ajuda muito
a produzir esse trabalho. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos.